Muito provavelmente você deve achar que esse mineral é apenas usado para fazer adubo. E em certa parte você está certo, porque ele é muito utilizado na agricultura para fazer correção de solo. Porém, ele é fundamental na segurança alimentar do planeta Terra e também na indústria de alta tecnologia. Fique com a gente que vamos falar tudo sobre esse mineral. Roda a vinheta. Bem-vindo ao Mercado Geológico. Meu nome é Jonas Neto e hoje vamos falar do fosfato. E para me ajudar aqui, infelizmente hoje não estou com comercial. Porém, eu trouxe aqui o editor que vocês gostaram. Então, vamos lá, editor, com as dúvidas que temos hoje para tirar. Fala, Jonas. Vamos lá? Vamos sim. Bom, vamos começar então perguntando o básico, né? Tá. Vamos começar com o que são os fosfatos? Bem, fosfato na química é um íon que tem essa fórmula aqui. Porém, dentro da geologia, o fosfato é um grupo de minerais que contém esse íon. O fosfato é usado em diversas aplicações, que vai de aplicações na agricultura, que é o normal, o mais comum, porém, ele também é usado em diversas aplicações industriais que estão ao seu redor. Por exemplo, o extintor de incêndio do seu carro, do seu prédio, ele tem fosfato na fabricação de vidros, detergentes, também é usado para ajudar a tinta a ficar, se fixar numa tubulação, por exemplo, usado em corta-fogo e, como a gente está falando de energia, renovável, também é usado em baterias de íon lítio, com o fosfato também. Vamos lá, editor, o que é que tem mais de dúvida? Realmente são muitas aplicações, né? Sim. E isso me gera curiosidade. Como são formados os fosfatos na natureza? Sim, muito interessante essa pergunta. A grande maioria do fosfato que é extraído da natureza são de depósitos sedimentares. Possui às vezes teores menores, porém o custo para você fazer o beneficiamento é muito menor. E normalmente essas jazidas são muito grandes. Já os depósitos ígneos são formados em carbonatitos, em rochas alcalinas e intrusões de rochas máficas e ultramáficas, secundariamente. Os principais mesmo são depósitos de carbonatitos e rochas alcalinas. Temos os depósitos sedimentares e os ígneos. Os depósitos sedimentares são formados a partir de micro-organismos, principalmente no oceano, como zooplânctons, que com o processo de ressurgência, ou seja, água fria no oceano embaixo, onde tem uma grande quantidade de zooplânctons, ele sobe por alguns processos de movimento de circulação do mar e de ventos, traz esse material de lá de baixo, a parte mais fria, para cima. Esse material, quando vai sendo sedimentado, sofrendo litificação, começa a gerar o que a gente chama de depósito de fosforita, que é muito comum e as jazidas mais comuns no mundo. Já os depósitos ígneos são formados normalmente em carbonatitos e depósitos alcalinos por cristalização fracionada e precisa ter uma condição química que consiga cristalizar, por exemplo, a presença de cloro, que estabiliza o fósforo e assim começa a ter aquela cristalização, por exemplo, do mineral apatita, que pode ser diversos tipos de apatita. Tem a criptoapatita, tem a ortoapatita, entre outros. Certo, essas informações me levam à próxima pergunta. Sim, pode fazer. Queria que você falasse um pouco sobre quem são os grandes produtores de fosfato no mundo. O maior produtor de fosfato do mundo é a China, porém, a maior reserva de fosfato do mundo é o Marrocos. Marrocos é o segundo maior produtor. Ser o maior produtor não quer dizer que tem a maior reserva. Vamos dar um exemplo que vocês vão entender bastante, usando uma analogia dentro da geologia. A maior reserva de petróleo do mundo se encontra na Venezuela, a segunda maior na Arábia Saudita. Mas o maior produtor de petróleo no mundo é os Estados Unidos. Eles utilizam um tipo de tecnologia para extrair petróleo dos folhetos, que a gente chama de gás de xisto. E essa analogia mostra o que mesmo num país que tem um grande depósito, se ele não souber explotar ou não tiver interesse de explotar assim, ele pode não ser o maior produtor. Nem sempre o maior produtor tem o maior depósito. Também temos em terceiro lugar os Estados Unidos e também temos depósitos na Rússia. Dá para dizer que o mercado global ele é altamente concentrado, né? Sim. Isso pode levar a certas preocupações, quanto à segurança alimentar em países que dependem estritamente da importação. Exatamente. Os grandes produtores, como mencionado anteriormente, China, que detém parte da produção, Marrocos, que detém uma produção absurda e vem crescendo cada vez mais, os Estados Unidos, que já foram o maior produtor, e a Rússia. Imagine agora o mundo todo que depende do fosfato para o agro e um país desse faz algum embargo ou segura a produção. Isso serve como uma arma de guerra, uma guerra econômica. Minha preocupação é porque o Brasil, ele é um país que depende muito do agronegócio, né? Sim. Então, como é que o Brasil se posiciona nessa história toda? Bom, o Brasil tem depósitos de fosfatos muito relevantes.
também é um produtor de fosfato. Porém, como o nosso agronegócio é muito amplo, a gente tem a necessidade de importar fosfato, principalmente da Rússia, do Marrocos e da China. Então, se eles fecharem a torneira para a gente importar o fosfato, a gente vai entrar numa fria. E como solucionar isso? Pesquisa mineral. Existem vários locais que ainda não foram pesquisados que têm um potencial alto para ter fosfato. Já tem as regiões do Brasil que mais produzem fosfato. Vamos falar dos sedimentares. Os sedimentares, as regiões que possuem mais fosfato, são a Bacia do Araguaia e aqui na Bahia, a Bacia de Irecê. Já o fosfato ígneo, temos o Catalão e temos também Araxás, que a gente falou aqui sobre esse depósito quando a gente falou no vídeo de terras raras. Porque tipos de depósitos de fosfato ígneo muitas vezes estão associados com terras raras. Pensando nesses desafios que a gente falou aqui nessa conversa sobre a questão da centralização da cadeia produtiva, das reservas, o que você pode me dizer de quais são os desafios e perspectivas futuras, né, para o fosfato? As perspectivas futuras são países começarem a fazer pesquisas minerais para não depender tanto dessa concentração. Por exemplo, o Brasil tem grandes reservas e tem grandes depósitos a serem encontrados. A África também. Então, deixar de depender desses países grandes produtores é importante para a segurança do país e a soberania do país. Porque nesse contexto geopolítico que tem muita guerra econômica, você ficar dependendo de uma certa substância para ter uma segurança alimentar é muito complicado. E isso, como eu falei anteriormente, serve de arma de guerra. Como, por exemplo, acontece agora na China, que é a maior produtora de terras raras, e pela guerra comercial com os Estados Unidos, fez os Estados Unidos ficar na sinuca de bico. E os Estados Unidos têm que procurar outros locais para poder importar terras raras. Isso vem acontecendo com diversos outros minerais também, né? Que eu me lembro que no vídeo seu também que falou sobre o antimônio. Grande parte da produção de antimônio está concentrada na China também. Exatamente. E o antimônio é muito utilizado na indústria bélica. Também, se você quer saber sobre antimônio, que é muito importante, ó, dá uma olhadinha aqui no card. E vamos falar uma aplicação do fosfato que é da bateria, como eu falei anteriormente. Cada vez mais o fosfato está sendo utilizado, assim como outros elementos químicos, para diminuir a quantidade de cobalto, porque o fosfato também é um estabilizador. E o cobalto, ele é uma substância que tem vários problemas. E é muito interessante você ver esse vídeo aqui sobre o cobalto e saber que essa mudança de composição de baterias é importante não só pela tecnologia, mas também para o meio ambiente e para um mundo melhor. Então, pessoal, se você gostou desse vídeo, vamos lá no CCC novamente, né? Dá uma curtida, compartilhe com quem você quiser, principalmente com pessoas que têm interesse. E se você tem alguma dúvida, bota aqui. Se você tiver algum tema que vocês queiram que a gente vai trazer, pode botar aqui embaixo que a gente está lendo todos os comentários. Até a próxima!